Pessoal, seja bem-vindo aí. Quem quiser tirar dúvida, pode mandar no chat. O Danilo é um expert aí, foi campeão na Copa BTG de Trade 2025, então você vê que não é pouca coisa, né? É um privilégio para vocês estar aí tendo esse conteúdo. Agradecer o Danilo também, que eu sei que é difícil o tempo dele, ele separou esse tempo para a gente, esses slides, trabalhou em cima disso aí, para poder dar o melhor para vocês. Então, Danilão, conta um pouquinho só da sua trajetória aí, o pessoal conheceu o Danilo também, e pode tocar. Me chamo Danilo, né? Eu era metalúrgico, né? Então, 15 anos de Uzi Minas, né? Comecei a fazer trade lá em 2020, época de pandemia. Então, na época da pandemia, comecei ali comprando e vendendo ações, né? No swing trade. E aí, quando veio a guerra da Rússia e da Ucrânia ali, eu vendi todas as minhas ações, né? Com medo ali dos acontecimentos. E aí, comecei a operar day trade. E aí, nessa que eu comecei a operar day trade, operava pelo celular. E aí, na primeira semana, no primeiro dia, eu fiz R$ 50, aí depois dobrei, e aí quando eu vi, numa semana, eu estava fazendo R$ 7.000. Eu falei, vou ficar rico. Aí, comecei a operar alavancado, sem gestão de risco, sem nada, quebrei várias contas, né? E aí, nessa trajetória, acompanhei bastante conteúdo gratuito, e aí eu fui aprendendo aos pouquinhos, e ano após ano, fui melhorando, né? Então, o gerenciamento de risco é algo muito importante na vida do trader, né? Muitas vezes eles perdem muito para ganhar pouco, né? Então, quando a gente fala aqui de gerenciamento de risco, né? Então, eu deixei até aqui na tela inicial, né? Você não controla o mercado, né? Você controla o quanto perde. Então, isso aqui é muito importante, né? E quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente trabalha várias outras situações, né? Então, a gente tem que trabalhar disciplina, controle emocional. Então, uma pessoa que não é disciplinada, ela vai ficar mexendo no stop toda hora, ela vai ter atuações que vão atrapalhar ela, né? Então, vou começar falando aqui, né, a definição, né, do que é um gerenciamento de risco, né? Então, o gerenciamento de risco é um planejamento que você faz antes de entrar em uma operação. Nele, você define quanto pode perder, o tamanho da sua posição e onde ficará o stop, e como usar a alavancagem de forma segura. O objetivo é proteger seu capital e buscar operações onde o risco seja pequeno e o potencial de ganho seja maior. Ou seja, sempre procurar ganhos maiores do que a perda que você estipulou ali. Aí eu coloquei aqui como regra de ouro, né? Isso aqui é o que todo mundo que já opera já sabe, mas lá no final eu vou deixar uma dica muito, muito importante. Então, a regra de ouro a pessoa tem que pensar num capital que ela tem e arriscar por operação entre 0,5% a 1% do capital por operação. Uma pessoa mais agressiva, até 2%. Então, como que a gente definiria, né, um exemplo, né? Então, eu fiz um exemplo prático aqui numa conta de R$ 10.000, né? Então, 1% do risco, R$ 100, para buscar um alvo de 300, ou seja, um risco-retorno de 1 para 3. Então, precisamos buscar, que nem eu falei no começo, sempre ganhos maiores do que as perdas. Por quê? Vamos supor que eu, no mínimo aqui, eu peguei 1 para 2. Então, cada duas operações que eu fizer, se eu fizer uma que eu ganhar e uma que eu perder, eu estou no lucro. Então, se você colocar uma taxa de acerto de 50% para quem sempre busca 1 para 2, acertou 50%, ela vai ter 50% de lucro. Agora, uma pessoa mais experiente, que busca ali 1 para 3, pega umas tendências, ela vai estar sempre à frente. Então, ela não precisa acertar 50%. Se ela acertar 40%, ela já está lucrativa. Então, muitas vezes o segredo está aqui. Não é a quantidade de vezes que você acerta ou perde. É como você faz isso. Então, você criar uma programação antes de começar a fazer o trade. Ou seja, quantas operações que eu vou fazer por dia? Quanto de capital que eu tenho para mim trabalhar aquele mês? E aí, o que você faz? Eu coloquei um capital aqui de R$ 10.000, mas um iniciante, ele não tem R$ 10.000 para começar. E aí, como que ele ia fazer? Então, eu falo para a pessoa fazer assim, no mês, tem 22 pregões. A pessoa tem um capital X. Ela tem que definir se aquele capital é para aquele mês. Se ela separar aquele capital pro mês,
ela divide, de repente, em 22 dias, que são os dias de pregões que tem em um mês. Desses 22 dias que ela dividiu, ela vai pegar esse capital que ela dividiu e vai dividir por uma, duas ou três operações. Ou ela vai arriscar numa operação só, que eu não acho viável, mais viável seria ela arriscar em três operações. Um capital de R$ 100, R$ 30 por operação. Um capital de 300, de repente ali duas, três operações ali de R$ 100. Perdeu 3 vezes? Para. E aí vai testar a estratégia. Continuando aqui, né? Então, que nem eu estava falando para parar, né? Então, parar ou atingir de 2 a 3% de loss no dia, ou três operações negativas, né? O que que isso faz, né? Quando você limita a sua quantidade de operações, você limita em você entrar num drawdown, de você ficar ali girando, girando, girando e perdendo cada vez mais. Então, quando você faz um plano e define seguir aquele plano com disciplina, pô, errei, parei, você evita o emocional, né? Então, sua cabeça não entra em pânico, né? Você não fica girando sem motivo, né? Então, é muito importante a pessoa definir não só o capital, como em quantidade de operações que ela vai fazer por dia. Às vezes, até se estiver ganhando. Porque quando a gente está ganhando, a gente entra num emocional ali de alegria, hesitação. E aí, quando você vê, você está fazendo mais operações do que deveria e acaba devolvendo todo o capital que você fez no dia. Eu não trabalhava assim, né? Eu sempre procurei buscar operações mais longas. Então, eu criava alvos na minha cabeça, fazia lá minha análise gráfica, falava, não, ele vai lá, ele vai lá. Você tem que, muitas das vezes, o preço não vai lá na hora que a gente quer. Então, o mercado é imparcial. A gente não sabe o que ele está fazendo. A gente faz uma análise, faz um estudo em cima disso e se baseia que ele vai em algum ponto. Mas nem sempre ele vai na hora que a gente quer. Então, eu criei uma estratégia de fazer parciais. Quando eu realizo parcial, geralmente eu faço uma parcial do tamanho do meu risco. Quando eu faço uma parcial do tamanho do meu risco, eu já fico tranquilo. Eu sei que aquela operação eu não vou sair negativa. Então, eu coloco aqui, né? Proteja a operação e deixe o restante correr. Então, quando eu faço uma parcial do tamanho do meu risco, às vezes o restante eu deixo correr e vou acompanhando a operação. Caso o mercado mude, eu zero a operação com o lucro que eu tiver. Se ele continuar andando a meu favor, eu deixo ele ir. Hoje em dia o mercado está bem diferente, ele está bem volátil, está andando 4 mil, 5 mil pontos. Então, se você pegar uma pernada ali de 3 mil pontos, às vezes você faz um lucro de uma semana. Então, é muito importante a parte da parcial. Sobre stop, né? O stop ele tem que ser um stop técnico. Como é que seria um stop técnico, né? Você não pode colocar só a gente estava falando de valores para trabalhar por dia, né? Mas você não pode trabalhar em cima do dinheiro. Você tem que fazer uma análise técnica ou uma análise de fluxo e você saber onde que você vai colocar o seu stop. E a partir dali, aquele cenário ser invalidado. Ou seja, se eu entrar numa operação qualquer, em qualquer ponto, vou arriscar R$ 50, é bem capaz que você perca. E se você não colocar stop, você vai perder muito mais. Só tem que você tem que entender o tamanho do seu stop pelo gráfico. O que está acontecendo? Na onde que eu tenho uma barreira, uma proteção? Não basta entrar numa operação só por entrar. Vou arriscar aqui, vou apertar aqui, 50 de ganho e 50 de loss. Não, não é assim que funciona o mercado. Então, a pessoa tem que ter uma base de uma análise técnica ou de fluxo para saber onde que vai colocar esse stop. Então, para se definir um stop, não basta saber só o financeiro. Você tem que ir para o gráfico e ver onde que você tem uma proteção ou não para saber se a entrada vale ou não o risco. Danilo, perguntaram no chat ali, ó. Dá para mudar o stop depois? Dá para mudar sim, dá para mudar. Não é o ideal, mas dá para mudar. Ou seja, coloquei um stop de 250 pontos, mas eu vi que o meu stop técnico está 300 pontos. É só clicar em cima da ordem e arrastar. Então, eu entro nas operações com ordem oco. Então, eu entro nas operações com ordem oco. O que eu faço? Às vezes, tá 50 pontinhos ali, um stop mais técnico, ou porque eu bato muito a mercado. Eu não entro com a ordem no gráfico. É bem raro eu colocar uma ordem posicionada no gráfico. Geralmente, eu agrido a mercado. Então, às vezes, meu preço, ele pega um spread,
e aí eu fico ali 30, 50 pontos, e aí eu arrasto atrás de um stop técnico, ali, de uma proteção. Então dá sim para fazer isso. Não é o ideal, mas dá sim. Mas quando eu fizer isso, de repente também analisar se tem como você puxar essa quantidade de pontos que você colocou, que aumentou, 50 pontos, para a parcial também, né? Se a pessoa for fazer parcial. Outra forma que a pessoa pode fazer sem fazer parcial é quando chegar no tamanho do risco dela, de repente ela proteger no 0 a 0. Eu continuo preferindo fazer a parcial e deixar no 0 a 0, porque se ele vir me tirar no 0 a 0, aquilo que eu peguei e coloquei no bolso já está no bolso. E aí eu trabalho de duas formas diferentes. Como é que eu trabalho? Na minha primeira semana, eu trabalho com as parciais do tamanho do risco. Pô, mandei uma semana bem, aí eu alongo mais as parciais, dependendo da operação e do horário ali, né? Se é abertura, se não é abertura. Então, eu pego o meu caixa e eu arrisco mais. Então, é onde que eu faço de não fazer a parcial curta, às vezes, e colocar meu stop no 0 a 0. Porque se ele voltar a me tirar no zero, beleza. Agora, se ele andar mais, eu vou lucrar muito mais. É aquilo que eu falei, que você vai alavancando seu capital. Danilo, perguntaram ali no chat também. Isso funciona para cripto também ou só para B3? Não, funciona para cripto também. Eu operava muito o Bit Futuro, né? Eu operava muito o Bit Futuro. E eu, na época, eu operava só com um contrato, antes de dividir os contratos, né? Hoje é numa base de 10, 20 contratos. Então, a parcial, o que a parcial ela te faz? Ela tira o emocional do jogo. Porque quando pega a sua parcial, o seu preço médio ele cai. Então, o que acontece? Você fica mais tranquilo na operação. É que nem se você operar com um contrato, fala assim, vou perder R$ 50. Pô, R$ 50 é tranquilo. Agora, coloca 10 contratos no dólar, como tu vê lá, 500, R$ 1.000. Então, o seu emocional vai ficar muito abalado e muitas das vezes você vai acabar saindo da operação sem um stop técnico. Você vai agir pelo emocional, pelo impulso. Então, eu gosto de trabalhar com a parcial, porque ela aumenta até a minha taxa de assertividade. Nos últimos 4 meses, minha taxa está em 85% a 95% taxa de acerto. Então, você tem que ver muito os pontos de entrada, como que você vai fazer. Então, eu acho bem válido para o iniciante. E aí, continuando aqui, né, vou falar sobre os erros comuns, né, das pessoas, né. Então, muitas das vezes, as pessoas tomam um stop. Aí ela fala assim, vou dobrar a mão, porque aí se eu acertar a operação, eu vou ficar no 0 a 0 já, ou então já vou sair no lucro. E aí o que acontece? Ela vai lá, toma um stop. E aí ela faz a terceira operação. Aí ela aumenta mais um pouco a mão. Aí quando ela toma o terceiro stop, o emocional dela já vai embora. E aí ela vê que fez besteira, fica decepcionada. E aí acaba entrando num giro louco ali e não sabe o que fazer e só sai apertando o botão toda hora, né? Então, a pessoa tem que fazer um planejamento e seguir. Então, a disciplina, se a pessoa não tiver disciplina, ela vai falhar, 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 falhar e falhar. E aí vai falar que o trade não dá certo. Então, outro erro comum, operar sem stop. As pessoas não têm experiência, não sabem quanto podem perder, e aí opera sem stop. Aí sai uma notícia no mercado, e aí leva o dinheiro que ela planejou para um mês num dia só. Então, elas têm que entender que o stop é uma maneira de proteção do capital delas. Então, por isso tem que ter um planejamento, uma disciplina, saber um ponto de entrada, saber onde sair, ver se o mercado está virando ou não. E a outra coisa é a vingança no mercado, que é mais ou menos o que eu estou falando, né? A pessoa toma um stop, aumenta a mão, e aumenta a mão, e aumenta a mão, e aí faz aquele trade de vingança, e aí quando vê, perdeu mais do que poderia perder em uma semana. Então, as pessoas têm que se atentar a isso, tem que se apegar à disciplina, tem que criar um plano para trabalhar o mês, né? Então, quando a gente fala aqui, né, de tudo isso, né, tudo tem a ver com a mentalidade, né? O trade consistente, ele perde pequeno para ganhar grande, né? Então, a gente está no mercado e a gente trabalha as probabilidades, né? Sempre perder menos para ganhar mais. Se eu estiver ganhando 2, perdendo 1 a cada 2 operações, eu saio lucrativo. Então, perdi uma, ganhei uma, estou no lucro. E aí eles têm que se avaliar assim, né? Então, eu coloquei aqui, né, que a pessoa tem que ter uma disciplina, ela tem que criar um plano, tem que ter um controle emocional e tem que ter estratégia.
E aí, né, quando a gente fala assim, de ser consistente, né, a consistência, ela não tem a ver com os ganhos, né, ela tem a ver mais com a disciplina do que com os ganhos. Por quê, né? O que que é ser consistente, né? Ser consistente é você fazer as coisas todos os dias, repetidamente. Você ter uma disciplina para acordar, que horário que você vai estudar, qual o horário que você vai operar. Então, tudo isso você precisa colocar no plano. Você precisa saber se você está bem emocionalmente. Eu estava fazendo, depois do campeonato, eu saí de férias, fiquei 30 dias trancado na minha casa, falei, não, agora eu vou operar esse trade aqui de uma forma diferenciada. E eu me tranquei e eu tive uma taxa de acerto de 95%. Fiz coisas que eu não tinha feito ainda, não alavanquei demais. Então eu falei assim, nossa, eu me tranquei, só fiz isso, que era tudo que eu queria fazer, só queria fazer o trade. Então eu podia pegar o meu dinheiro, podia pegar meu milhão e só ficar viajando. Falei assim, não, eu amo isso aqui e eu vou fazer isso aqui dar mais certo do que nunca. E a minha experiência que eu ganhar nesse tempo, eu vou levar para as pessoas. Graças a Deus deu bom. Aí fiz um capital ali, eu acho que de uns 11 mil reais. Aí na minha primeira semana de dezembro, estava super bem. Aí eu fui alavancar. Falei, pô, fiz 9 mil em uma semana, fiz 11 no mês passado. E aí eu alavanquei demais. E aí entrei no Drawdown. E aí fiz algumas coisas que eu não estava preparado para fazer. Mas fui aprendendo. Janeiro passei por um monte de problema. Minhas 3 primeiras semanas de janeiro foram péssimas no trade. Por quê? Por causa do emocional. Então, desde lá do campeonato, eu falo para todo mundo: cuida do emocional, procura fazer estudos sobre mentalidade, sobre psicologia, para você se entender melhor. Porque se a gente não se entende, a gente vai passar por problemas e muitas vezes a gente vai achar que estamos bens e a gente vai descontar tudo no mercado. Então, essa parte de controle emocional é muito importante. E aí, por que eu quero dizer isso? Porque as pessoas vão falar, pô, o cara é fogo, mano, o cara é bom pra caramba, não sei o que lá. Não, eu também falho às vezes. Eu também falho. Por quê? Às vezes, por um problema emocional, você acaba fugindo da disciplina. Você faz coisas que você não planejou fazer. Então, você vai ver que muitas vezes você vai falar para sua cabeça assim, pô, eu vou fazer isso, meu stop é tanto. E você vai acabar movimentando. E aí, quando você for ver no seu gerenciamento de risco, no seu plano de trade, você descumpriu um monte de coisas. Então, as pessoas, elas têm que ter um bom controle emocional. Tá endividado, tá não sei o quê. Meu, vai vir para o trade? Será que é o momento? Pode vir, mas de repente fica só estudando, não fica arriscando capital. E aí, por último, vem a estratégia, né? Que vai ser o setup dele ali que ele vai usar, como é que ele vai operar, quantos pontos vai buscar, qual o tipo de estratégia que ele vai usar, né? Então, e aí acaba sendo o menos importante, né? Porque o cara pode ter a melhor estratégia do mundo, se ele não tiver disciplina, ele não vai conseguir nada. Se ele não tiver um plano, ele não vai para lugar nenhum. E se ele não tiver um controle emocional, muito menos. Então, a pessoa precisa de um plano do gerenciamento de risco. E eu acho que tudo isso está interligado à mentalidade, né? Danilão, perguntaram no chat aqui, ó. Qual a melhor forma de encontrar o stop ideal para mim? Definir metas de ganhos diários, mensais. Qual o melhor ponto para definir stop qual a melhor forma de encontrar o stop ideal para mim, né? Qual a melhor forma de encontrar o stop e como definir as metas de ganhos diários e mensais? Baseado no risco, né? O stop, se o cara for um iniciante, as pessoas têm um problema de operar em gráficos pequenos, 2 minutos, e aí ela acaba ficando atrapalhada porque tem muito ruído. Para um iniciante, eu acho que um gráfico de 15 minutos é muito melhor do que um gráfico menor. Se o cara consegue dividir ali duas telas do mesmo ativo e de repente colocar um no 15 minutos e um no gráfico menor para dar o gatilho, seria o ideal. Então, o que seria um stop técnico? Seria embaixo de alguma barreira. Então, pô, eu vi um suporte num gráfico de 15 minutos. Eu vou querer comprar próximo daquele suporte. Por quê? O meu stop vai ficar curto. A pessoa faz como? Ela faz por um gráfico de 2 minutos. E aí ela não sabe onde está em suporte e resistência. Ela está no meio do ruído ali. O mercado vai para cima, vai para baixo, vai para cima, para baixo, stopa ela. Ou ela acaba entrando no meio do caminho e a stop fica muito grande. Como que eu defino meu stop técnico? Primeiramente,
quando eu vou analisar o gráfico, sempre depois que o mercado fechou, eu vou analisar o gráfico e faço marcações. Então, eu traço suportes e resistência primeiro no tempo gráfico maior. Geralmente, eu começo pelo diário, depois eu vou para o gráfico de 4 horas, 60 minutos e depois o 15 minutos. Geralmente, eu acho esse miolinho do preço. Então, quando eu acho esse miolo do preço, eu vou procurar onde está uma VWAP, onde está uma POC e onde está o ajuste do dia. Para mim saber, se eu for operar na compra, para onde que eu vou? Se eu operar na venda, para onde que eu vou? Então, enquanto ele está dentro desse miolinho, eu sei que ele não está indo para lugar nenhum. Agora, quando ele fugir para cima ou quando ele fugir para baixo, será que ele vai pegar tendência? O que eu tenho de suporte e o que eu tenho de resistência para cima? Então, eu vou definir a minha entrada a partir desses pontos, onde eu tracei suportes e resistência. E atrás disso, de repente, vai ficar o meu stop, baseado naquilo que eu me propus a fazer no meu plano. Então, é assim que eu defino. Sobre metas diárias e mensais. Se eu separei um capital para mim trabalhar um mês, eu dividi ele por 22 dias. Então, a gente falou de gerenciamento de risco, em buscar um risco-retorno maior do que a perda. Então, para o diário, deve ser assim também. Ou 1 para 1, ou 1,5. Vamos supor que o cara decida, R$ 100 ao dia, ele tem ali para arriscar no capital dele. Então, ele tem que buscar ali, no mínimo, R$ 150 por dia, R$ 200. Porque no dia que ele perder, ele vai estar para frente. Então, se ele tiver uma taxa de acerto de 50%, ele trabalhar em cima disso, ele vai estar sempre positivo, independente da quantidade de perda. Então, a taxa de acerto, se ele seguir um plano e seguir uma disciplina que ele propôs a fazer de um risco 1 para 2, 1 para 3, ele sempre vai estar positivo. Então, ele não precisa acertar tudo. Eu arriscava R$ 100 por dia e buscava R$ 100 ao dia. Só tem que eu tinha uma taxa de acerto mais que 60%. E aí, eu falhava em vez em quando. E aí, quando eu ia na minha planilha, eu via, por que não fechou a conta? Porque aquele dia o estoque é maior. Então, todas as vezes que eu ia na minha planilha, tinha 1, 2 ou 3 dias do mês que eu arrastei um stop, que eu tomei um stop maior do que eu deveria. E aí, quando chegou no final do mês, a conta não fechou. Então, não foi por taxa de assertividade, foi por causa daqueles 3, 4 dias que eu falhei no mês. Então, se a pessoa for disciplinada e seguir um plano, ela vai achar o quanto que ela pode ganhar por dia e por mês. Ela tem que pensar na estratégia dela, né? Qual que é a estratégia que eu estou usando? A minha estratégia está validada? Ela está me dando lucro? Às vezes as pessoas saem entrando em qualquer lugar. E aí não acaba dando em nada, né? Então, no mês, vamos supor, no dia, fiz 1, 2, 3 operações. Saí as 3 no game. Então, ele fez ali mais que R$ 150. Porque se ele estava arriscando 100 no dia, no mínimo em uma operação, ele arriscou 50. Então, ele tinha que buscar 100. Se ele fez 2 e saiu no game, ele já fez 200. E aí ele tem que definir se ele vai parar ou se ele vai continuar. Como é que está o estado emocional da pessoa? Tô bem? Eu vou fazer? No meu plano, qual horário que eu vou operar no meu plano? Então, muitas vezes, não tem só a ver com capital que você vai fazer no dia ali. Eu tenho que definir uma meta de R$ 100. Não. Às vezes você fez uma operação, R$ 50. Não estou bem, mano. Por que eu vou continuar aqui tradando aqui, sendo que eu vou poder devolver? E aí, se tu pensar que a longo prazo, R$ 50 é dinheiro, 10 dias já são R$ 500. Agora, se o cara está arriscando 100 e o cara está buscando 100, 10 dias já são 1.000. Se ele chegar numa taxa de 1 para 2, vai dar 2.000 ali, 10 dias. Quanto que não dá no mês? Mas quanto que eu tenho de capital? E sem contar, quanto que eu tenho de conhecimento para mim estar buscando tudo isso? Então, eu buscava R$ 100, eu era CLT, eu fazia isso aqui como uma renda extra. Eu não arriscava meu capital todo. Então, isso é muito pessoal de cada pessoa. É muito pessoal de cada pessoa. Mas ela tem que ter isso em mente, né? Por isso que eu falei do controle emocional. Ela tem que se conhecer para saber, quanto que eu vou buscar? Não, hoje eu estou bem para caramba, não, eu vou ficar operando. Mas e o plano? Ela definiu até que horas que ela vai operar o plano? Eu vou operar o dia todo. Quem fica operando o dia todo, dificilmente é lucrativo. A não ser que ela dê pausas, só entre naqueles horários ali de abertura de mercado, aí vai operar 3 horas da tarde.
Então, eu costumo falar que no dia, eu acho que se está arriscando R$ 100, pô, se você chegou a 100 e está vendo que o mercado está difícil, sai fora. Sai fora. E aí, como eu falei também da parte do gerenciamento de risco e de parcial, né? Eu trabalho a primeira semana fazendo parcial, e já na segunda, pô, fiquei a semana inteira lucrativo. Aí já na segunda semana, de repente, eu já aumento mais os meus alvos. Ah, ele andou, eu coloco no 0 a 0, e eu tento esticar um pouquinho mais as minhas parciais. E aí isso vai te trazendo uma consistência e uma taxa de acerto bem alta. E aí o cara fica despreocupado com quanto ele quer ganhar ou deixar de ganhar. Porque acaba virando automático ali as operações. No mês de fevereiro, eu não perdi nenhum dia. Teve um dia que eu dormi posicionado negativo, e aí eu virei a operação para outro dia, e aí eu virei um prejuízo de 9 mil para 22 mil de ganho. Eu passei um mês de fevereiro totalmente positivo, veio março. Aí eu peguei 8 dias de gain. Aí peguei um chute ali, entreguei todo o capital. Ou seja, os problemas externos, ele acaba afetando na sua vida de trade, né? Então, eu falo o tempo todo, a pessoa tem que se conhecer. Trabalhe o seu emocional, vai fazer aula de psicologia para se entender. Porque se a pessoa não se entende, ela faz isso girar um dia após o outro. Para mim foi um problema tranquilo. No outro dia eu fui, fiz as minhas operações e estou super bem no mês. Então, se a pessoa não se conhece, ela fica fazendo isso várias vezes. Ela fica se remoendo daquele dia. Então, sobre ganhos, a pessoa tem que saber se ela está bem para operar, se ela vai continuar, se ela está dentro do plano. Então, não é uma resposta simples. É do pessoal de cada um, né? Baseado em tudo isso que eu falei, né? Disciplina, plano, controle emocional e estratégia. Então, elas se interligam, né? O que eu faço depois que eu paro de operar? Eu vou estudar? Eu vou ler um livro? Então, está baseado na disciplina. Está baseado no que eu quero para a minha vida, né? Eu dormia 4 horas por dia, né? Trabalhava de madrugada, operava durante o dia e eu caía nos estudos. Então, eu estava sempre vendo alguma coisa baseado em setup, mas a maioria, 80%, era baseada em mentalidade. Para como que eu devo me comportar, o que eu tenho que aprender sobre a minha pessoa, como que eu devo melhorar. Bacana, Danilo. Tem mais algumas perguntas aqui no chat, ó. Tem melhor horário para operar? Cara, iniciante deve estar fora das 9 horas, deve ficar só olhando. Não deve operar 9 horas, iniciante. Por quê? 9 horas é onde tem os ruídos ali do mercado, onde os players estão ajustando as suas posições. Então, ele tem que ficar ligado ali no mercado, tem que ter uma noção básica de notícia, né? O que vai acontecer ali se tem alguma notícia, e procurar operar a abertura. Mas quando? Quando tiver um setup dele validado. Então, eu opero muito a abertura, sempre operei a abertura. Então, já tomei muitos stops maiores do que eu deveria na abertura. Hoje, eu gosto de trabalhar a abertura, porque eu entro na briga ali e vou montando posição também. Então, eu tento montar a posição. Se ela ficar ao meu favor, na minha direção, eu seguro o restante dos contratos. Então, eu estou sempre baixando meu preço médio ali. Essa é uma forma de eu trabalhar num determinado horário. Ah, mercado abriu, 10 horas, Bolsa Brasileira. Pô, como é que estão as ações? O que eu tive de notícia que pode impactar aqui? E aí eu vou trabalhar a abertura da Bolsa Brasileira, de uma forma. Já tento pegar uma tendência. Ah, mercado americano, 10h30. Já de outra forma. Ele vai dar sequência ou o mercado está ficando barato para os americanos virem comprar? Então, eu gosto. Eu gosto das 9, mas não é ideal para iniciante. Deveria operar 10, que é a nossa abertura da Bolsa, depois que passou ali também o ruído, né? Pô, deu um setup validado, pô, tô trabalhando num suporte. Pô, o preço não cai, o preço não cai, o preço não cai. De repente, se ele trabalhar uma comprinha ali, o stop técnico dele vai ficar favorável para ele. Então, mesmo que ele estopar, seja a primeira operação dele, pô, tá dentro do plano. Então, a abertura é um horário bom, 10 horas. A abertura do americano é outro horário bom. Às vezes o mercado está lateral. Pô, a bolsa caiu na abertura do Brasil. Aí o americano vem e compra. Pô, às vezes ele está num caixotinho ali. O cara que vendeu, viu que o preço travou numa região. Se ele comprar, vai ter um stop técnico. Se ele levar até o topo dessa lateralidade, pô, show de bola. Então,
não é só baseado aos horários, mas é onde tem as melhores movimentações. E aí, depois disso, tem também os horários de PTAX, para quem opera dólar, né? Então, pô, eu vou ficar no ruído? Depende. Tem um suporte ou uma resistência ali que está dentro do meu stop técnico, pô, eu posso trabalhar. Deu um setup nessa região, agora, meio do caminho, esquece. Então, muitas vezes, não é só sobre o horário, né? O que o horário vai te trazer? Movimentações maiores. O trade precisa de volatilidade. E aí eu gosto também das 3 horas da tarde, né? 3 horas eu acho um horário legal, mas não opero muito, né? Geralmente eu faço resultado na primeira hora do dia, 1 hora e meia. Aí depois eu só fico administrando outras coisas, deixo o gráfico aberto, aí se eu ver alguma operação, eu entro. Bacana, Danilão. Tem mais uma aqui, ó. Eu estou começando a operar agora. Você recomenda algum valor para quem está começando? Ele mexe com cripto, altcoin e está investindo em petróleo e acho que é ouro que ele quis dizer aqui. Petróleo e ouro. Jesus! O cara tá começando a operar, já tá operando petróleo, ouro. Ouro é pesado, hein? Ouro dá umas pernadas. Ah, ouro é difícil. Sobre valor, cara, que nem eu tô operando agora, antigamente eu operava mini índice, mini dólar, ações e as cripto. E aí eu vejo muitas pessoas falando que, tipo assim, meu, não adianta você fazer tudo e você não fazer nada. Então, para o campeonato, para eu ganhar o campeonato, esse foi um diferencial, né? O quanto que eu me sobressaio fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu decidi operar mais o índice. Então, eu quis ficar especialista no índice. E aí, agora estou colhendo os resultados. Graças a Deus. Então, hoje eu me alavanco melhor no índice. Às vezes eu vou operar o dólar, eu opero bem pequenininho. Uma vez ou outra que eu vejo que o índice está muito enrolado, aí em vez de eu alavancar no índice, eu alavanco no dólar, mas fico prestando mais atenção no dólar. Então, valores. Eu não sei quanto de capital cada pessoa tem, mas se uma pessoa fosse começar hoje, eu cansei de operar com R$ 1.000 na conta. Só tem que eu já sabia o que eu estava fazendo. Eu já sabia o que eu estava fazendo. Então, coloquei R$ 1.000. Eu dobrava, eu tirava meus R$ 1.000, deixava na caixinha. Fazia um caixinha 2, porque eu sabia que aqueles R$ 1.000 eu poderia perder. Hoje, um contrato de mini índice está a R$ 150. Então, pô, R$ 1.000 é pouco. Ele tem que ter ali no mínimo uns R$ 2.000 para começar a operar. Principalmente se a pessoa está iniciando. E ela tem que saber, pô, vou colocar R$ 2.000. É quase certeza que ela vai perder. Se ela não tiver tudo isso que eu falei. Um plano, gerenciamento de risco, disciplina, que eu acho que o maior defeito do brasileiro, ter disciplina para fazer as coisas. Então, sobre o que ele opera, eu não poderia falar um valor sobre ouro, petróleo ou as cripto, que eu não estou operando no momento, né? Bacana, Danilão. Tem mais alguma perguntinha aqui? Deixa eu ver. Pessoal, você viu que o cara está entregando ouro, né? Falamos sobre disciplina, plano, gerenciamento, falamos sobre stop, se pode mexer ou não, estratégia, controle emocional. E aí, Maurício, eu queria deixar uma dica aqui pro pessoal, né? Muitas Claro. vezes as pessoas vão falar aqui, né? Pô, Danilo, eu já ouvi falar tudo isso aí sobre gerenciamento de risco, né? Pô, já fiz essas coisas aí e não deu certo. E aí eu falo, pô, não deu certo por quê, né? Se você foi disciplinado, se você tem uma estratégia, se você respeitou o seu stop, por que não deu certo? E aí eu coloco para as pessoas que eu utilizo muito o MEI e o MAP para mim avaliar as minhas operações. Como é que eu avalio as minhas operações no MEI e MAP? Eu vou lá no meu relatório de performance e aí eu vejo as minhas entradas e as minhas saídas do trade. Como que eu fiquei posicionado? Eu entrei, quanto que ele voltou contra a minha entrada? Pô, ele voltou 150 pontos. Pô, ele voltou 200. Pô, eu não fiz parcial. Ele andou 300 pontos, foi lá e me tirou com 200 pontos. Então, o erro foi meu, porque eu não protegi. E aí você vai criando, você vai melhorando as suas estratégias. Você vai vendo se é melhor você fazer parcial ou não. E aí você vai encontrando alguns problemas ali que você fala, pô, se eu tivesse pegado um risco-retorno 1 para 1 naquele dia, pô, eu teria ficado bom para caramba, minha taxa de acerto teria melhorado. Então, é estudar as operações depois que elas foram feitas, né? O porquê do stop, o porquê do loss, meu stop estava técnico ou não estava, né? Então, para quem não sabe, né, main map, né,
é máxima exposição negativa ou máxima exposição positiva. Então, pouquíssimas pessoas sabem disso, pouquíssimas pessoas usam ela ali no relatório de performance, mas eu acho ela de uma extrema importância. Hoje mesmo eu fiz uma operação da abertura à montagem de posição. Vou até abrir meu deixa eu ter medo aqui de assustar um pouquinho com os valores. Mas eu vou abrir aqui meu Profit para mostrar o dia de hoje. Não, mas é bacana isso aí, ô Danilo, porque a gente sabe que tem muita gente na internet aí que mostra gráfico falso, edita, fala que ganha e não ganha. Isso quando não está com 2 gráficos abertos aí, compra num, vende no outro e filma os 2, posta só o que ganhou. Quem sabe tem muita gente aí picareta no mercado, né? É. E você, a gente conhece, quem não conhece ele não pode seguir ele, que ele é ponta firme, é um cara de caráter, é um cara idôneo, não é esse cara vendedor de curso, o cara opera o mercado, não é à toa que foi campeão da Copa BTG, e foram sei lá quantos mil traders que participaram, o cara foi campeão. 12 então, mil. realmente, o cara, 12 mil, então o cara sabe operar. Enquanto você abre aí, Danilo. Pessoal, a gente sabe que existem várias corretoras aí, né, para operar. Você poderia comentar um pouquinho, Danilo, sobre a BTG, que é a que você usa? Eu uso aqui também, para ser sincero. Cara, quais são os benefícios dela aí? O que você consegue de desconto para o pessoal? O pessoal vai colocar o link da BTG aí. Se você puder falar um pouquinho, enquanto o pessoal se vai abrir no gráfico aí. cara, falar do BTG, né? Cara, antes de eu estar no BTG, eu participei de várias outras corretoras, né? Então, eu tive alguns problemas de execução de ordens. Depois que eu comecei a operar pelo BTG, esses problemas meus foram todos validados. Tipo, eu não tive mais nenhum problema desse tipo. Então, o BTG, ele é uma das maiores corretoras da América Latina, né? Se falar em banco, ele é um dos maiores bancos da América Latina, né? Então, falar de performance, cara, falar do BTG é extraordinário. Ele tem um sistema nível trader. Como é que funciona? De acordo com a quantidade de contratos que você vai operando no mês ali, você vai ganhando pontos. E esses pontos, eles te levam a um nível. Então, a cada quantidade de pontos, eles te levam num nível. Uma vez por mês ali, às vezes tem um café onde tem um bate-papo de traders, né? Eu participei um agora, acho que foi esse mês, começo desse mês. Você ficando no nível trade 5 meses, no seu nível, você ganha kits, você ganha brindes, né? Então, falando sobre a abertura de conta, né? No meu Instagram lá tem um link de abertura de conta, que é esse que o pessoal colocou aí. Caso a pessoa abra conta com o meu link, tem a plataforma gratuita, operando um contrato por mês com RLP ativo. Então, o BTG tem um suporte, maravilhoso, onde você conversa com as pessoas ali via WhatsApp. Tem lives, para quem é do nível trade, lives mensais. Agora, dia 25, vai ter uma com o Paulinho Lima, falando sobre gerenciamento de risco também. Um cara 10, maneiro demais. Então, falar do BTG, cara, é como se eu fosse falar da minha mãe. Tipo, tá no meu coração. Foi quem me deu esse prêmio maravilhoso. Fui bem recebido no campeonato lá. E fui bem recebido todas as vezes que eu já fui lá no BTG. Então, falar do BTG, cara, mexe com o meu coração, porque, tipo assim, eu tá com eles ali, maior corretora, cara, para mim é uma gratidão tremenda. Bacana. Você quer abrir o gráfico aí para você mostrar alguma coisa? Você comentou que ia abrir? Eu abri aqui, só não sei porque que não está compartilhando. Você vai ter que trocar ali, eu acho. Se você compartilhou o slide, vai ter que compartilhar outra coisa. Agora foi. Então, Maurição, como eu falei aqui, né, as pessoas vão se assustar um pouquinho, né, e tal, né? Caraca, 570 contratos. Então, ali é um giro do começo do dia,
onde eu vou se manter montando posição, né? Então, a gente falou do main e do map, né, que eu estava querendo mostrar, né? Então, quando a gente fala de um risco-retorno, você tem que sempre ver se essa operação foi válida, baseado no quanto que você colocou para perder e quanto você colocou para ganhar. Então, aqui, nessa primeira operação, ele não sai tão correto assim, porque ele está fazendo o preço médio ali. Mas você Isso é de hoje? Oi? Isso é de hoje, né? De hoje, esse aqui é de hoje, é. Então, você vê aqui, ó, 986 pontos negativo para uma operação de 1.763 pontos. Foi uma operação onde eu peguei aqui 15 mil reais. E aí, eu falei sobre a abertura, né? Montar a posição, né? Então, eu montei minha posição e levei até meio-dia. E aí, as outras operações já não foram operações de posição montadas, né? E aí, a gente vê aqui, ó, um risco aqui, ó, no dólar. No dólar foi 6,5, e andou 25 pontos a meu favor. Como eu já estava muito bem no gain, eu falei assim, eu vou deixar esse dólar o dia inteiro. E aí ele voltou, eu vi um contexto ruim, eu não tinha protegido muito, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou zerar essa operação. Aí eu zerei com 4 pontos, mas ela me pagou 25. E quanto de risco eu tomei? 6 pontos. Então, se a gente for colocar no risco-retorno aí, deu quase 5 vezes. Vou colocar 4. 5 daria lá para 30 pontos. Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco, Maurício, é isso. Quanto que eu estou colocando para perda e quanto que eu estou ganhando. E aí, se você for ver aqui, minhas operações foram todas lucrativas, o dobro ou mais. Aí, ó, a outra operação que eu fiz, já estava com capital no bolso. Aí entrei numa outra operação aqui, meio-dia, aqui, ó, no índice, pequenininho não, entrei com 50. Ó, nada de risco, entrei no olho do mosquito, 230 pontos. Essa foi no olho do mosquito mesmo, 0 para trás. Por quê? Porque eu tenho minhas linhas de suporte e resistência traçado. Pô, bateu ali, às vezes eu bato a mercado. Então, tipo, eu já tenho essa experiência, né? A outra aqui, ó, 45 pontos negativo no índice para 540 de ganho. Pagou mais de 10 vezes. Tá entendendo? Quase 13 vezes aqui, ó. Então, é isso que o trade tem que entender. Às vezes o cara fala, pô, mas ficou negativo um mau tempão e tal, não sei o que lá. Isso aqui é leitura de mercado, contexto. Então, eu me proponho fazer isso na abertura, às vezes. O que mais? Aqui, um outro aqui, ó. 131 pontos, 218, 1 para 1 ali, mais ou menos. 2 para 1, né? Aqui, ó. Dolinha. 10 pontos negativo. Voltou, ele tinha me pagado 7 pontos positivo. Eu não peguei, fiquei 10 negativo. O que eu fiz? Fiz um preço médio para ele me tirar no zero, hein? Corrigi minha operação e saí. Não fiquei buscando lucro. Porque ele estava num caixote. Eu falei, o trade não anda, sai fora, ó. Meia hora aqui, ó. 38 minutos. Não anda, sai fora. E a última aqui, também fiz um giro aqui, montei uma posição, ó, 229 pontos para 520. Então, quase, tirando essa do dólar aqui, ó, que eu saí no zero, todas pagaram 1 para 2 ou mais. Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco e analisar o main map, é isso aqui, ó. É o cara terminar o dia dele, abrir o relatório de performance dele e ver o que ele fez no dia. Ele entrou bem nas operações? Pô, será que meu risco estava muito pequeno? Ele nem andou a favor, só me tirou. Pô, entrei errado. Que nem essa aqui que eu entrei no zero. Pô, olho do mosquito. E se fosse ao contrário? Eu já tomei stop, Maurício, de 250 pontos com 50 contratos, que nem contabilizou em segundos ali na tela. Ou seja, entrei errado. Que bom que eu estava com stop. Porque ele poderia não levar 250 pontos, poderia levar 1.000. E aí, seria 10 mil reais na operação. 250 pontos também não é barato, não, né? 2.500. Não, né? Mas na minha mão tá tranquilo, né, Maurício? Olha o resultado de hoje, pô, quase 20 mil. Sim. Na parte da manhã. Aí, à tarde, aqui, fiz umas operaçõezinhas aqui, porque eu fico trabalhando com gráfico aberto, aí, mal de trader, né? Se tu não fechar o gráfico, tu vê a operação, né? Aí eu cliquei... Mas todas foram positivas hoje aí, né? Todas fecharam. 100%. Eu tenho uma taxa de acerto muito boa, Maurício. Até quando eu faço giros. Às vezes eu stop um pouquinho grande, mas estou muito bem no mês. Estou fazendo aqui na semana, deixa eu ver, semana estou fazendo 22, porque ontem eu devolvi a minha primeira operação.
Mas no mensal aqui, ó, fazendo 56 mil. Uma taxa de Coisa acerto linda. de 84%, de 82 85. operações. O acerto é muito grande, né? E você vê, não Fevereiro, são muitas operações também, né? não, Não faz cara, eu muitas procuro operações. fazer três por dia, às vezes 4, depende. Quando eu faço 2 no começo do dia, já deu muito bom. Se eu fiz alguma depois, meu, é com a mão reduzida, é 5 contratinhos. Às vezes eu coloco mais 5 para fazer um giro, para melhorar ali meu preço médio, e só, cara. Se você fica operando muito, cara, você fica enviesado, a tua cabeça fica confusa, porque tu tá vendo o tempo todo o gráfico para cima e para baixo. Aí você Isso é compra, ele verdade. vende. Você vende, ele compra. Pô, aí não dá bom, Maurício. Cara, bacana. Acho que poucas pessoas ficam de olho nesse MapMan, hein, viu, Cara, Danilo? É uma coisa bem eu fiz um importante, post né? muito importante. Eu fiz um post no Instagram, e aí as pessoas vieram me perguntar, pô, como que eu coloco ele no gráfico? E aí eu achei muito bacana, cara, porque, tipo assim, o quanto que as pessoas não conhecem isso. Então, quantas pessoas não conhecem isso? Isso é verdade. Aí, Isso Maurício, mostra isso mostra a qualidade da entrada delas, né? então, se a pessoa não faz parcial, então, ela mostra muito, cara. Porque quando você faz parcial ali, o preço do profit assim, ele não fica bem corretinho, sabe? Porque tá somando, multiplicando e dividindo ali, então, tipo assim, ele não fica bem aqui. Não dá para pegar como um parâmetro, né? Principalmente se a pessoa gira muito igual eu. Mas quem não faz parcial, pô, é maravilhoso. Maravilhoso, cara. O cara vai falar assim, pô, entrei bem, ó, pô, aquela região ali. E se a pessoa tiver um setup validado, já operar um tempo, ela vai falar assim, pô, por que que eu tenho suporte e resistência em tal regiões, mano? São big plays que estão colocados ali naquelas regiões, né? Então, se a pessoa aprender a validar o suporte e resistência dela, meu, ela vai ver o que ela vai melhorar pra caramba a taxa de acerto. E aí, falando em taxa de acerto, ó, fevereiro, menos operações, 72 operações, 91. Eu vi isso aí. Menos operações que março, né? Que nem fechou ainda. E aí eu vejo isso todos os dias. Quantas operações que eu fiz? Qual horário que eu parei? Por que que eu operei à tarde? Eu estava cracudo, eu vim aqui no gráfico, eu estava trabalhando no computador e aí vi uma operação. Então, todos os dias eu me corrijo. Então, eu olho muito para o meu negativo. Dezembro eu fechei negativo, em torno de 10 mil, eu acho, 9 mil, 10 mil, não lembro. Eu fui olhar para o meu resultado. Quando que começou meu problema? Quando eu comecei a alavancar, sem plano, só fui indo só. E aí eu cheguei a ver, pô, tava com 50 mil negativo. E aí eu não fico trabalhando para recuperar, eu só opero, da mesma forma que eu opero todos os dias. Então eu estava começando a criar minha estratégia ali. E aí veio o fevereiro maravilhoso, onde eu perdi 6 mil para ganhar 92, fechei com Sim. 86. Então as pessoas têm que olhar para isso, olhar para o gerenciamento de risco, olhar para as operações, olhar para a sua disciplina, olhar para os seus estudos. Senão, ela não vai para lugar nenhum. Às vezes as pessoas só vêm aqui e operam, só vem e opera. E a outra coisa é que as pessoas operam o que o outro está operando. Não sabe o que tá fazendo, né? Tá É, copiando. é. Aí é complicado. Não, show de bola, ô Danilo. Pessoal, tem alguma dúvida? Acho que falta alguns slides aí, não falta para finalizar? Não, Falta, já eu estava finalizando, finalizando né? aqui, né? E aí era a conclusão aqui, né? Deixa eu... Tá aparecendo aí, Maurício? Tá, né? Tá aparecendo. Conclusão, gerenciamento de risco não é opcional. É o que mantém você viver no mercado, né? Então é o que eu falo para todo mundo, né? Cara, tenha um bom gerenciamento de risco, tenha um bom tutor, cuidado com os picareta do mercado, as pessoas ficam tirando print aí de boletas aí extraordinárias aí, ó. Que não Às vezes até existe. montagem que a pessoa faz. Eu já conheci vários, cara, já conheci vários. Então, tome cuidado, né? Se o pessoal está começando agora, quiser abrir a conta, entra lá no meu Instagram, me adiciona lá. Quiser fazer alguma pergunta, pode me chamar no direct lá. Eu sempre respondo o pessoal com o maior carinho. Eu não sou vendedor de curso, eu não vendo nada, mas eu estou fielmente com o BTG, né? BTG me proporciona tudo isso aqui, né? Se eu não tivesse confiança no BTG, eu não boletava grande da forma que eu boleto, né? Não, com certeza. Pessoal, lembrando que todas essas operações precisam ser declaradas no imposto de renda, seja lucro ou prejuízo, tem que ser informada para a Receita Federal. Se não informar, CPF bloqueado, não tem para onde correr. Lembrando que quem está aqui na live tem 30% de desconto na nossa contabilidade. Quem quiser assessoria do contador aí, tem 30% de desconto. Tem um link no bate-papo aí. Danilo, para a gente finalizar,
fosse para você dar uma dica ali para o pessoal que está começando agora, ou para o pessoal que já está aí bastante tempo batendo cabeça, não consegue... apesar da pessoa ter esse conteúdo aqui que vale ouro, muitas pessoas não conseguem aplicar. Então, ela tem um gerenciamento, mas foge. Às vezes, até por questão externa, né? Às vezes não está bem emocional, às vezes está trabalhando muito, ou está com problema em casa, e acaba não aplicando aquilo que ele se propôs a fazer. O que você faz aí para não fugir ter a disciplina, a consistência? O que você faz para não deixar as coisas externas atingir quando você está operando? Você opera todos os dias, independente do que está acontecendo ao seu redor, para a gente poder fechar ali. Então, cara, eu já trabalhei de várias formas diferentes, né? Então, em novembro, eu estava de férias, eu tirei para descansar e para operar. Então, eu não me colocava para mim operar 9 horas da manhã. Eu falava assim, se eu acordar 10 horas, eu vou olhar. Se tiver operação, eu opero. Se não tiver, eu opero depois. Vou tomar meu café e faço a operação depois, né? Então, a pessoa precisa se conhecer, né? Sobre a pessoa tem que saber o horário de trabalho, que horas que eu vou operar, né? Então, eu acho que as dicas que eu deixei aqui sobre disciplina, plano, controle emocional e estratégia, elas são muito importantes, mas eu deixei uma dica do MailMap que pouquíssimas pessoas conhecem sobre controle emocional. Mano, controle emocional, cara, eu tenho um checklist onde ele me fala se eu devo ou não operar. Porém, hoje eu tô tão calejado que eu não o faço. E sobre controlar as coisas externas, que não está no nosso controle, é o mais difícil. Então, eu passei por problemas em janeiro, e aí, será que eu acabei descontando no mercado? Será que as pessoas não fazem isso direto? Eu me conheço. Eu fui lá, eu olhei, eu vi que eu estava errado, falei, opa, dá uma segurada, dei uma respirada. Quando eu voltei na outra semana, voltei totalmente diferente. Fiquei, eu acho que uns 30, 40 dias sem perder. Saí de uma curva negativa para 160 mil positivo. Então, a pessoa tem que se conhecer. Então, procura trabalhar live emocional, parte de psicologia. Porque os problemas externos, você não vai conseguir controlar eles. Então, o que você deve fazer é se conhecer e falar assim, pô, hoje eu não vou operar. Eu trabalhava de madrugada, será que eu operava todo dia? Tinha dia que eu chegava aqui, queria operar e estava cansado, era loss. Saí num domingo à noite, dormi tarde, pô, vou operar de manhã? É loss. Porque você não está concentrado, você está emocionalmente desequilibrado. Às vezes por cansaço físico. Então, tudo cai na parte do controle emocional e da disciplina. Então, a pessoa tem que se perguntar, pô, tô legal hoje? Pô, tô legal. A pessoa tá com um filho doente, vai operar? Será que a cabeça dela vai estar no trade? Então, da minha parte de dica, Maurício, eu acho que tudo tem a ver com o emocional. Outro dia um cara tava falando comigo, e ele falou assim, pô, as pessoas ficam com esse negócio aí que é emocional, que é emocional, que é emocional. Meu, tu pode ter o melhor setup da vida. Se você não estiver bem da cabeça, tu vai clicar pro lado contrário. É verdade. Eu vejo muito isso aí com base... A gente tem mais de 5 mil trades como cliente, né? Uhum. E a galera, você vê que ela perde a cabeça em um dia, talvez uma semana. Isso não é normal. Você pega lá o padrão de operações dela, tá no padrão bonitinho, ganha, perde, mas mais ganha do que perde. Aí chega um dia, perde um tantão. E só do gerenciamento. Não existe gerenciamento que faz all-in, que entrega tudo, né? Então você vê que foi a parte emocional, foi uma coisa que interferiu ali, perdeu a cabeça. Eu acho que é o mais difícil também, cara. Acho que o mais difícil é esse emocional, ter esse controle, ter essa disciplina, essa consistência que você falou ali. Realmente, acho que é uma das partes mais difíceis. Falar, assim, todo mundo fala, desenha um plano, escreve, mas seguir aquilo ali é complicado. E aí, Maurício, outra dica rapidinho que eu trago é sobre isso que a gente está falando, né? A gente está falando sobre verdades, né? Então, eu vim aqui e mostrei verdades, né? Perdi em dezembro, perdi em janeiro as 3 primeiras semanas pra caramba. Então, trazer as verdades. Pô, às vezes movimento, às vezes você movimenta. Mas quem está iniciando agora, se eu pudesse dar uma dica, é não ficar movimentando stop, é aceitar o seu stop. Porque quando você começa disciplinado, para você criar consistência, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Então, comece disciplinado. E a consistência, ela vem com o tempo. E a consistência não é sobre valores. É sobre o que você faz todos os dias. Bacana. Show de bola, Danilo. Pessoal, obrigado. Ninguém mandou mais nenhuma dúvida aqui no chat. Danilão, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela
pelo seu caráter na internet. A gente precisa de pessoas igual você, porque que nem a gente sabe que na internet tem muita pessoa fazendo maldade aí. Você é uma das pessoas aí que luta aí pelo nosso mercado. Parabéns mais uma vez. Tamo junto. Se precisar, o contador está às suas ordens também. Pessoal, quem não segue o Danilo, segue aí. Tá aqui no bate-papo o Instagram dele. Você viu que ele mostra de verdade, não é esse cara que fica escondendo o jogo, fazendo Photoshop para postar na internet. Quem precisar de ajuda de imposto de renda, manda mensagem para a gente também não retém informação, a gente explica, a gente ensina, a gente vende curso, a gente pega na mão, faz videochamada, então, se você precisar, a gente também vai te ajudar. Danilão, mais uma vez, muito obrigado, a gente vai encerrar por aqui, a gente se vê até a próxima live, pessoal. Valeu, Maurício, agradeço aí.